Estudo Bíblico Isaías 45. O futuro libertador gentio e a conversão dos pagãos. Verso 1. Seu ungido. Essa palavra é a tradução da palavra hebraica por transliteração, Messias. Esse é o termo usado para o rei e redentor messiânico no Salmo 2:2 e em Daniel 9:25-26, e sua aplicação a Ciro deve ter chocado os ouvintes de Isaías. Neste caso, o título se concede ao rei persa por ele ser instrumento nas mãos de Deus para restaurar ao povo escolhido, tornando-se assim um tipo ou prenúncio do verdadeiro Messias, Cristo, o ungido de Deus. Ele recebe também o título Meu Pastor, em 44, verso 28. A quem tomo pela mão direita. Ciro governa pela autoridade do Senhor. 41, 2, 48, verso 14, Salmo 2, versos 8 e 9 e 110, verso 1. Descingir os lombos dos reis. A expressão cingir os lombos, comum entre os israelitas, significa, em primeiro lugar, vestir-se para uma viagem, para um serviço ou para a guerra, falando-se em preparo e prontidão. Jeremias 1,17, Jó 47. Descingir é desarmar ou tornar indefeso. Versos 1 e 2. As portas que não se fecharão. É provável que se trate de uma referência aos muitos portões que existiam nos muros da cidade de Babilônia. Esta profecia pode ter tido um cumprimento literal quando Ciro usou os portões que permitiam que o rio Eufrates cruzasse a cidade de Babilônia. Capítulo 44, verso 27, nota. Notavelmente, exemplificando na tomada da Babilônia em 539 a.C. Quebrarei, despedaçarei. Nada pode resistir ao servo do Senhor. Salmo 107, 16. Verso 3. Tesouros escondidos, riquezas encobertas. Metais preciosos vinham de minas profundas. Jó 28, de 1 a 6. Ciro saqueou as fabulosas riquezas da Lídia. Em 546 a.C., para que saibais. Deus queria que Ciro soubesse que era o Deus dos judeus quem estava lhe dando as vitoriosas conquistas. Segundo Joséfo, o historiador judeu que disse que Daniel teria influenciado Ciro com as profecias de Isaías, o rei sabia que o Deus de Israel estava com ele. Verso 4. Te chamei e te pus o sobrenome. Na qualidade de pastor de Deus, 44, 28, e ungido, verso 1, Ciro tem um título de honra. Ainda que não me conheces. Por amor do servo de Israel, o Senhor levantou Ciro, chamando-o pelo nome, ainda que Ciro não tivesse qualquer relacionamento pessoal com ele. Em certo ponto, certamente Ciro se tornou consciente da existência do verdadeiro Deus e de seu soberano controle sobre as questões humanas, talvez pela influência de Daniel. Esdras 1, versos 1 a 4. Verso 6. Até ao nascente do sol e até ao poente. Essa expressão, simbolizando toda a terra, aponta para o fato de que, por meio da reunião certa e definitiva de Israel, do qual as proezas de Ciro seriam uma antecipação, o mundo inteiro viria a saber que só o Senhor é Deus. 43, verso 10 e 44, verso 16. Verso 7. Crio o mal. Isto não quer dizer que Deus seja moralmente responsável pela existência do pecado.
O mal que ele cria é a antítese da paz. O mal inclui tudo o que os homens chamam de mal: desgraça, punição, infortúnios, dificuldades, coisas que sobrevêm ao homem por causa do pecado no mundo, consequências de uma situação que Deus está pronto a remediar se entregarmos os nossos caminhos a Ele, aceitando o castigo e a correção das suas mãos. Deus age nos mínimos acontecimentos, mas faz do mal surgir o bem e finalmente livra os seus de todo o mal. Em nenhum lugar as Escrituras atribuem a Deus a criação ou a autoria do pecado. Este se origina apenas da agência moral livre dos seres criados. A Bíblia ensina que todas as coisas estão dentro da providência divina e sujeitas ao seu poder. Verso 8: céus, terra. A criação precisa preparar-se para o ato divino de redenção, descrito por dois sinônimos: salvação e justiça. Capítulo 12, verso 2, 26, versos 17 e 18 e notas. No final, Deus fará com que a justiça e a misericórdia prevaleçam por todo o mundo, como prometeu a Israel. Verso 13 e Oséias 10, verso 12. Versos 9 a 14. Assim como o objeto de barro recebe a forma conferida pelo oleiro, assim também os israelitas podem confiar que uma nova situação política procedente da Pérsia vai ser moldada segundo a vontade de Deus, de modo a tornar-se o palco da restauração dos israelitas penitentes. Versos 9 e 10. Imagens do oleiro e do barro, bem como de pais e filhos, mostram o quanto é absurdo contender com Deus a respeito de seus planos para o futuro. Isso antecipa as objeções dos judeus contra: 1. Seu cativeiro e sua libertação pelas mãos de um rei pagão. 2. O plano final e soberano para salvar os gentios, bem como os judeus espalhados pelo mundo. Romanos 9, versos 20 a 24. Versos 11 a 13. Como Criador dos céus e da terra, como Senhor da história que faz acontecer aquilo que Ele diz que vai acontecer, Jeová convida aqui o povo de Israel a confiar nele inteiramente. Verso 11. Quereis saber as coisas futuras? O Senhor ordenou a Israel que buscasse informações a respeito do que ele faria pela nação no futuro, pois ele faria revelação a esse respeito. Verso 13. Eu suscitei a Ciro. Embora o Senhor tivesse conferido a Ciro uma generosa recompensa, verso 3, por ter resgatado seu povo, 43, verso 3, esta não foi a razão pela qual Ciro libertou o povo. Justiça. A justiça divina pode escolher um gentio para ser seu instrumento, já que a justiça em si mesma surge do próprio Deus, não de nossos merecimentos humanos e muito menos da nossa capacidade física. O versículo é mais um prenúncio da doutrina da justificação pela graça recebida pela fé. Efésios 2, 8. Versos 14 a 19. As nações que jazem ao sul de Israel seriam vencidas pelo poder da verdade de Deus e, consequentemente, compelidas a reconhecer o Jeová de Israel como único Deus verdadeiro, abandonando a idolatria. Verso 16, perceberiam que somente através de revelação especial das Escrituras pode Deus ser verdadeiramente conhecido.
Através do Velho Testamento e do Novo Testamento, Deus revela que ele tinha um sábio propósito em criar a terra como lugar para o homem habitar. Verso 14. Egito, Etiópia, Sabeus. 3 países ao sul. Capítulo 43, verso 3, ilustram a submissão do mundo a todo a Israel que prevalecerá durante a era do reinado messiânico. Salmo 68, 31. O cristianismo foi durante algum tempo, pelo menos, expandido até as regiões sabéias do sul da Arábia. Havia também sabeus no lado etíope do Mar Vermelho. A história, no seu longo percurso, vindicará a verdade divina confiada a Israel depois que todas as outras religiões e filosofias tiverem caído em descrédito. As nações virão para adorar o Deus único. Zacarias 8, 23 e Efésios 3, 6. Verso 15. Deus misterioso. Sobre Deus é dito que ele se oculta quando parece que ele não está presente para ajudar o seu povo. Capítulo 8, verso 17, 54, 8, 57, 17 e Salmo 44, 24, pois as circunstâncias do momento escondiam os propósitos misericordiosos de Deus para com Israel, ou seja, que eles iriam se arrepender e que Deus finalmente os congregará outra vez e fará de Jerusalém o centro da atenção mundial. Deus também se oculta no sentido de que ele não presta contas a ninguém e seus caminhos com frequência são misteriosos, são insondáveis. Capítulo 55, versos 8 e 9, Salmo 77, 19, Romanos 9, 20 e 11, 33 e 34. Versos 16 e 17. Salvação eterna, toda a eternidade. Os fabricantes de ídolos acabarão encontrando apenas a desilusão, porque seus deuses falharão em libertá-los. Deus é diferente das pessoas e dos ídolos, os quais nunca podem garantir o futuro para si mesmo ou para outros, mas todo Israel achará salvação eterna no Senhor. 44, versos 9 a 11, Romanos 11, 25 a 27 e Hebreus 5, 9. Verso 18. Portanto, não a fez para ser um caos, sendo a palavra traduzida para sem forma em Gênesis 1, verso 2. Contudo, também significa em vão, como em Isaías 45, 19. O Senhor não deixou a raça humana suas próprias conjecturas desesperadas, mas falou ao povo de sua aliança através da revelação clara e suficiente das Escrituras, para que se saiba com certeza como entrar em um relacionamento salvador com Ele. Ele responde àqueles que o buscam. Capítulo 55, verso 3, Mateus 11, 28 e Hebreus 11, 6. Verso 19. Não falei em segredo. Segredo. Diferentemente das misteriosas manifestações dos falsos deuses, capítulo 8, verso 19 e 24, 29, verso 4, as revelações de Deus por meio de seus profetas são claras e acessíveis. Versos 20 a 25. Aqueles gentios que sobrevivessem ao juízo que sobreviria às suas respectivas nações são aqui convidados a abandonarem sua louca adoração de deuses imaginários e fúteis e a virem pela fé para o único Deus verdadeiro, que é o único que pode realizar o que predisse e que é o único que pode salvar do pecado e da morte.
Todas as nações estão incluídas nesse convite, até as mais remotas. Elas podem ser salvas simplesmente olhando para o Senhor pela fé como o único Deus e Salvador. Verso 21. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? A prova que o Senhor apresenta de que Ele é o único Deus é irretorquível. Somente Ele profetizou o cativeiro de Judá e sua libertação, bem como outros acontecimentos futuros que se deram exatamente como Ele havia predito. Não há outro Deus, não há além de mim. O Senhor reafirmou a verdade expressa por Moisés em Deuteronômio 4:35. Capítulo 43, verso 10, 44, verso 6 e 45, verso 6. O escriba que perguntou a Jesus qual seria o maior dos mandamentos, citou esse mesmo princípio ao concordar com a resposta que Jesus deu para seu questionamento. Marcos 12, verso 32. Verso 22. Sede salvos, vós, todos os limites da terra. Quando o Messias sentar-se em seu trono em Jerusalém, todas as pessoas desfrutarão da salvação temporal mediante bênçãos materiais do reino milenar sobre a terra e terão a oportunidade de obter a salvação espiritual. Capítulo 49, verso 6. Verso 23. Por mim mesmo tenho jurado. As promessas de Deus são garantidas pelo seu nome. Capítulo 14, verso 24, 62, 8, Gênesis 22, 16, Êxodo 32, 13, Hebreus 6, versos 13 a 18. Todo joelho, toda língua. Este é o alvo da história da redenção. Verso 14, Romanos 14, 11, 1 Coríntios 15, 23, Filipenses 2, versos 10 e 11. Mesmo na presente época da graça, há tantos homens que rejeitam o Salvador, mas se nesses tempos não querem dobrar seus joelhos perante Ele, confessando-o como seu suficiente Salvador, serão constrangidos por seu poder esmagador a confessar no dia do juízo que Jesus é o Senhor, quando para eles esse momento será irremediavelmente tarde. Verso 24. Serão envergonhados porque descobrirão que apostaram sua vida numa mentira e, portanto, terão de ser enviados à condenação eterna. Verso 25. A descendência de Israel é a descendência espiritual de Israel. Todos aqueles que pela fé são reconhecidos como filhos de Abraão. Gálatas 3, verso 7. Justificada significa ser declarada justa, ser tratada como se não tivesse pecados, mas santa, por meio da aplicação da justiça de Cristo a todo aquele que crê. Capítulo 61, verso 10, 2 Coríntios 5, 21. Nele se gloriará. Esta glória vem da conversão do coração. Romanos 2, 17, 23 e 29. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Jeremias 9, 24 e 1 Coríntios 1, 31. Que esta glória pertence a qualquer pessoa, de qualquer nação, que se converte a Deus. Isso se verifica no verso 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra. Versículo, aliás,
que foi responsável pela conversão de João Wesley.